Sendo a lei imparcial, do lado de quem que ela tá? Hoje nós vamos falar de Juror 8, o último trabalho do Park Hyung-sik antes dele ir pro exército. No elenco de Juror 8 também está o Moon So-ri, que a gente conhece de A Lenda do Mar Azul, e Jo Han-chul, que a gente conhece de Romances: A Bonus Book. Tem resenha de A Lenda do Mar Azul e de Romances: A Bonus Book aqui no canal. Eu tô deixando ou no card ou na descrição o link para essas duas resenhas. E antes da gente começar a resenha, você já sabe o que você tem que fazer, né, meu filho? Primeiro, você vai curtir esse vídeo. Que esse vídeo aqui vai ser um vídeo bom, garantia de vídeo bom, então se já curte, já é no começo, pra não esquecer. 2, me segue no Instagram, que lá no Instagram, durante a semana, a gente vai trocando figurinhas das coisas que eu tô vendo, das coisas que vocês estão vendo. O que a gente vai ver em setembro, juntos? Hotel de Luna, que foi o que ganhou o Clube do Dorama, então a gente vai trocar a figurinha aí este mês desse dorama e de muitos outros. Então me siga lá no Instagram, @coreanismo. E 3, claro, se inscrever no canal, não é mesmo? Porque nós não vamos chegar em 1 bilhão de inscritos se você não se inscrever. Então me ajuda. Como que você faz para se inscrever? Você não sabe? Vou te ajudar. Você tá me vendo do celular, você vai pausar o vídeo, vai clicar nesse botão aqui, ó. Vai clicar aqui embaixo no botão vermelho onde diz inscreva-se, clica no sino, clica na palavra todas e pronto, está inscrito. Mas agora tá no computador, aí é mais fácil. Não precisa nem pausar o vídeo. Você rola a tela, clica no botão vermelho, clica no sino, pronto. Já tá inscrito nesse canal maravilhoso. E agora sim a gente vai começar essa resenha de Juror 8. Já vemos aí no título internacional de Juror 8 a fama de Park Hyung-sik. Sim, porque o nome original deste filme é Beshimyeondur, que na verdade significa apenas jurados. E Juror 8 é jurado número 8, que é a personagem do Park Hyung-sik. Esse filme é baseado em fatos reais e conta a história do primeiro grupo de jurados que participou de um júri popular na Coreia do Sul. É um fato histórico muito importante porque foi a primeira vez que pessoas do povo participaram de um julgamento. O filme começa mostrando pra gente um pouquinho de quem é a personagem do Park Hyung-sik. Esse garoto é um jovem empreendedor, ele fez aí um produto e ele tá procurando financiamento do governo. E ele já tentou esse financiamento várias e várias vezes e nunca consegue. Esse começo do filme você vai perceber ao longo da história que ele não é importante pra gente saber quem é a personagem do Park Hyung-sik, porque você vai ver que quem essa personagem é no dia a dia, pouco importa. Esse começo do filme é importante pra gente criar uma afinidade com essa personagem, pra gente ver que essa personagem é uma pessoa comum, ou seja, é uma pessoa como nós. É logo nos primeiros minutos que nós somos convidados a também sermos o jurado número 8. Mas como assim, Manuela, que a personagem principal não é importante pra história a gente saber a personalidade dela? Não, não é importante, porque como eu te disse, esse filme não conta a história de uma pessoa, conta a história de um acontecimento. Fala sobre o primeiro julgamento coreano com júri popular. E por ser aí o primeiro julgamento com júri popular, o Departamento de Justiça estava muito preocupado em fazer tudo direitinho para deixar uma ótima impressão pro povo. Dos 8 jurados selecionados, um deles, uma hora antes, resolveu dar uma coletiva de imprensa e explicar o quão incrível era ele fazer parte do primeiro grupo de jurados de júri popular da Coreia do Sul. Ou seja, ele foi retirado do grupo, né? Porque você não pode falar com a imprensa uma vez que você está dentro de um grupo de jurados. Com os 7 jurados que sobravam, era possível sim começar o julgamento. Mas, como eu disse, é o primeiro julgamento desse tipo. Ou seja, a juíza não ia querer que no primeiro julgamento desse tipo, de júri popular, a gente já começasse a ir com o pé quebrado, né? Faltando uma pessoa. Então, ela resolveu que eles iam sim atrás de um novo jurado número 8 e fez aí os auxiliares dela irem atrás de alguém na última hora. E foi assim que o Kwon Nam-woo, que é o personagem do Park Hyung-sik, entrou pra história. Nessa entrevista que os auxiliares da juíza fazem com ele, a gente consegue aprender um pouquinho mais sobre quem é o Kwon Nam-woo. Ele é um garoto muito simples, que não é lá grandes inteligências não, mas ele é um menino muito disposto a ajudar, mesmo que ele não saiba como. A juíza faz ali algumas perguntas pra ele, pra saber o que ele entende sobre justiça e sobre as leis da Coreia, e vemos que o Nam-woo acredita em alguns conceitos que muitos de nós também acreditamos. Quando questionado pela juíza para que servem as leis, o Nam-woo diz pra ela que ele acredita que as leis servem para punir os bandidos. Certo? Você também deve pensar isso. Mas não. Segundo o juiz, as leis servem para proteger os inocentes e fazer com que todos sejam julgados corretamente e com igualdade. Porque lá na Coreia, assim como aqui no Brasil, todos nós somos inocentes até que se prove o contrário. E as leis estão para defender os inocentes. E é isso que Nam-woo aprende na hora que ele se torna o jurado número 8. O
O caso que eles vão ter que julgar, segundo os juízes, é algo muito simples, porque o réu é um réu confesso, então na verdade o veredito já é que ele é culpado. Para o júri basta apenas decidir o peso de sua culpa. E o caso é, um homem matou sua mãe e a jogou da janela por conta de dinheiro. Ele diz que não se lembra de nada, mas se declarou culpado. Enquanto a acusação vai explicando que o réu é um assassino frio, a defesa vai tentando apelar para um assassinato acidental, feito no calor de uma discussão. Porém, quando a acusação pede para o Namu ler em voz alta uma carta que seria ali a prova da relação de ódio que havia entre o réu e sua mãe, o réu surta, grita e se declara inocente. Ou seja, de uma hora para outra, um julgamento que todos diziam que era muito simples virou de cabeça para baixo. E é aqui que eu vou começar a parte de spoilers. Então, se você não gosta de spoiler, essa é a minutagem, o link para você pular o spoiler está na descrição. Clique e vai pro fim do vídeo, onde eu só faço uma conclusão sem você ouvir nenhum spoiler. Mas, se você gosta de spoilers, você é doido, né? E gosta de spoiler, vamos continuar. A partir do momento que o réu se declara como inocente, várias falhas no processo começam a aparecer. A acusação, por exemplo, não fez várias análises básicas, porque achou que não precisava. Afinal, o réu é um réu confesso. A defesa não sabe nem por onde começar, porque afinal de contas ela não se preparou para defender ninguém. Ela se preparou apenas para pedir uma pena baixa. E a isso você adiciona 8 pessoas completamente leigas quanto a leis, que nunca estiveram num tribunal e que não foram instruídas pelos juízes para isso e que agora, de repente, tem que decidir se um homem que é acusado do assassinato de sua mãe é culpado ou inocente. Depois de todo o julgamento, o júri se junta numa sala para deliberar e é ali que a gente começa a conhecer um pouco mais das 7 outras personagens dessa história. Mas, novamente, o que importa ali não é exatamente quem são aquelas personagens, porque aquelas personagens são arquétipos gerais da sociedade. Cada um de nós com certeza consegue se identificar com um daqueles jurados e todos nós conhecemos aquelas pessoas. Enquanto todos os outros jurados votam no réu como culpado, Namu não consegue se decidir. Ele não sabe se o réu é mesmo culpado ou não. Apesar de todos estarem certos da culpa do réu, Namu vê que tem algumas coisas nessa história que não batem. E como eu disse, Namu não é um garoto super inteligente, não. Então várias dessas falhas também foram vistas pelas outras pessoas. A diferença é que as outras pessoas deixaram essas falhas pra lá e Namu quer fazer bem a sua tarefa de ser o jurado número 8. Se ele não sabe no que votar, como é que ele vai votar? Então ele decide fazer a parte dele. Pede os arquivos do julgamento e começa a ler para ver se ele entende e se ele decide no que ele tem que votar. E mesmo que ele não esteja entendendo grandes coisas daqueles papéis, ele tá fazendo a parte dele de buscar informação. E enquanto isso, os outros jurados começam a ter tempo de pensar e de se questionar. Aos poucos nós vemos como aquelas pessoas vão percebendo o quanto que é importante a opinião delas e como que elas precisam ser responsáveis. Afinal de contas, a vida de alguém tá na mão delas. Mesmo pressionados pelos juízes para o término do julgamento, o júri começa a usar a sua voz e fazer o seu trabalho de defender o inocente. Afinal, é esse o papel da justiça. O que esse grupo de jurados consegue depois que se unem para cumprir o seu dever a favor da lei é ficar para a história. Não apenas por serem o primeiro grupo de jurados, mas por serem o primeiro grupo de jurados de muitos. Por terem mostrado a importância do povo julgando e usando a lei para o que a lei foi feita, defender os inocentes. Como eu disse, esse filme foi baseado em fatos reais e conta a história do primeiro grupo de jurados em um júri popular na Coreia do Sul. Isso aconteceu em 2008 e hoje, 11 anos depois, a Coreia do Sul entendeu que o júri popular é tão importante que estão votando leis para dar mais força ainda ao júri popular. O objetivo é que em breve a decisão de um júri popular não seja apenas um suporte para a decisão do juiz, e sim que seja a decisão suprema dentro da corte. Não vou contar o final para vocês de o que eles vão descobrindo sobre esse caso e de como o filme termina, mas eu garanto que é um filme muito emocionante e que a gente, durante toda a história, vai se identificando com diversas personagens. E é interessante pra gente analisar qual é a nossa responsabilidade pela vida do outro e se a gente realmente está fazendo o nosso papel para melhorar essa sociedade. E essa foi a indicação do vídeo de hoje, Juror 8, jurado número 8
Labirinto, que é um filme que eu amei de paixão. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, curte o vídeo. Já deveria ter curtido antes, mas curte o vídeo agora, pra esse vídeo chegar em outras pessoas que ainda não conhecem o canal, pra elas conhecerem o canal e esse filme maravilhoso do Park Hyung-sik. Me segue lá no Instagram pra gente ficar conectado durante a semana. Se inscreva no canal e ative as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E quando que tem vídeo aqui no canal? Toda quarta e domingo às 7 horas da noite. Agora vai aparecer aqui na tela uma playlist com indicação de vários filmes coreanos e um videozinho que o próprio YouTube seleciona pra você. Te espero nesse próximo vídeo. Nadie na Paió!